Fala mestra, tudo tranquilo? Vamos à solução das questões sobre o campo magnético gerado por corrente elétrica. Acompanhe ali a leitura da questão de número 1. Uma corrente elétrica I atravessa um fio retilíneo longo e horizontal. Para uma distância R próxima do fio, posso afirmar que a direção do campo magnético é vertical. A direção do campo magnético é perpendicular ao fio, tangente a uma circunferência concêntrica ao fio. Então não é vertical, depende da posição do fio. A direção do campo magnético é horizontal, também não podemos afirmar. A intensidade do campo magnético é inversamente proporcional a R ao quadrado, essa distância. Como é que é o campo magnético de um fio próximo a uma corrente elétrica? O campo magnético é igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes a distância que a gente pode chamar de R. Então não é R ao quadrado, é só R. A intensidade do campo é inversamente proporcional a R. Perfeito, né? Letra D é a alternativa correta para a questão de número 1. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 2. Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica que cria um campo magnético B em torno do fio. Nessa situação, tá, campo magnético de corrente. B tem direção paralela ao fio, isso nunca. B tem a mesma direção em qualquer ponto aqui distante do fio? Não, porque a tangente é uma circunferência e dependendo em que ponto vai ser para um lado ou para o outro. B tem o mesmo sentido da corrente elétrica? Também não, que seria paralelo ao fio, né? O módulo de B não depende da intensidade de corrente, claro que depende, é ela que gera o campo magnético. Letra E, o módulo de B diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Perfeito, é inversamente proporcional à distância, o campo magnético em relação ao fio. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. Um fio longo e reto é percorrido por uma corrente elétrica constante. A intensidade do campo magnético produzido pela corrente a 5 centímetros do fio é B. Então, a distância, quando é 5 centímetros do fio, o campo magnético tem módulo B. Qual a intensidade do campo magnético a 10 centímetros desse fio? Mestre e mestra, de 5 centímetros para 10 centímetros, a gente teve uma distância que foi multiplicada por 2. Quando a distância é multiplicada por 2, o que acontece com a intensidade do campo magnético? Ela vai ser dividida por 2, porque o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Lembra da equação? Ó? Campo magnético é igual a μ0 vezes I sobre 2 vezes o π vezes a distância do fio até o ponto onde a gente está calculando o campo magnético. Então, se essa distância for multiplicada por 2, se ela dobrou, o campo magnético será reduzido pela metade. E se ele era B, o novo campo magnético vai ser B dividido por 2. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Um fio retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade I e o vetor indução magnética, isso aqui seria o campo magnético, né, num ponto P perto do fio tem módulo B. Se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 2I, ó, a corrente elétrica passou de I para 2I, então a corrente elétrica foi multiplicada por 2. O módulo vetor indução magnética no mesmo ponto será, se era B, mestre e mestra, o que dobrar a corrente elétrica faz com o campo magnético? Também vai dobrar ele. Então será 2B. Muito tranquilo, alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 5. Um condutor retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, cujo sentido é indicado na figura a seguir. A orientação do vetor indução magnética B no ponto P, a uma distância R do condutor, está corretamente representada na figura. Mestre e mestra, regra de Ampère, né? Lembra? Se a gente tem um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, eu vou desenhar o fio aqui, ó, e essa corrente elétrica está subindo, né? Uma corrente elétrica que aponta para cima, como está escrito em todas as alternativas, a gente tem que fazer aquela regrinha de Ampère. Bota aí na frente da tela, mestre e mestra, ó, o dedão no sentido da corrente elétrica, para cima, e aí o resto dos dedos da mão direita, cuidado, você tá fazendo com a mão esquerda e tá errado, vão envolver o fio assim, ó. Quer dizer que o campo magnético, ele é neste ponto aqui, ó, lá para dentro da página. Opa, desenhei errado. Então, eu vou desenhar o campo magnético aqui em rosa, ó. O campo magnético é lá para dentro da página. Se a gente pudesse fazer o desenho, eu vou fazer, de uma circunferência concêntrica ao fio, mas que fosse meio oblíqua, né, lá para dentro, ó. Eu vou desenhar, ó, aqui, ó. Aqui está a circunferência e neste ponto o campo magnético é tangente a essa circunferência e direcionado lá para dentro da página, que ficou esse vetor aqui. Eu vou desenhar ele um pouco mais grossinho. Então a gente vai procurar qual é que é a alternativa que traz esse vetor. Está aqui na letra B, ó. Na letra B eu tenho um vetor campo magnético lá para dentro da página. Ele até desenhou ali o triedro, né? Desenhou as direções para a gente conseguir perceber
a tridimensionalidade desse desenho. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Alternativa letra B. Vamos agora à solução da questão de número 6. Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante que cria um campo magnético em torno do fio. Esse campo magnético tem o mesmo sentido da corrente? Não. É uniforme? Não. Quanto mais longe é mais fraco, né? Quanto mais perto é mais intenso. Diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Verdadeiro. É inversamente proporcional à distância. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 7. Um condutor reto, longo, é percorrido por uma corrente elétrica constante. A intensidade do campo magnético em um ponto próximo ao condutor independe da distância? Não. Depende somente da distância? Não também. Independe do valor da corrente? Não. Depende somente da corrente? Não. E agora vem a alternativa correta, né? É diretamente proporcional à corrente no condutor e inversamente proporcional à distância do ponto ao condutor. Perfeito. É isso que a equação nos diz. A gente escrever ela aqui, ó. Campo magnético igual a permeabilidade magnética do vácuo, aquele 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere, mas não precisa saber decorar esse número aqui, não tem problema, mas vai aparecer. Então, μ0 vezes I, que é a corrente elétrica em amperes, dividido por 2π vezes a distância do ponto ao fio, que geralmente é chamada de R nas questões. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8. Um fio muito longo, perpendicular ao plano do papel, é percorrido por uma corrente contínua. No plano do papel, há duas bússolas próximas ao fio. Qual é a configuração de equilíbrio das agulhas magnéticas? Mestre e mestra, olhando para o desenho aqui, ó, da corrente elétrica aí, ela está entrando. Então, se a gente fizer aquela regra de Ampère, ou regra da carona com a mão direita, coloca o dedão para dentro da página, da mão direita, o dedão lá para dentro da página, e aí quando a gente girar o resto da mão, a gente vai ver que a nossa mão faz uma circunferência nesse sentido aqui, ó. Quer dizer que o campo magnético ao redor de todos os fios é assim. Então aqui o campo magnético seria subindo e aqui o campo magnético seria descendo. Qualquer desenho que mostre a orientação das bússolas na horizontal aqui para o nosso referencial está errada, porque o magnético está subindo na direita do fio, pela regra de Ampère, né, e descendo na direita do fio, subindo na esquerda, né? Aqui até que está certo, né? A orientação dos fios ser paralela ao campo magnético, no lado direito dá certo, e no lado esquerdo dá errado, ó, porque o campo magnético tem que entrar no sul e sair no norte. E na letra E traz a alternativa correta. Entra no sul e sai no norte, no lado direito, entra no sul e sai no norte, no lado esquerdo. Tudo tranquilo, mestre? É só fazer a regra de Ampère e colocar o ímã orientado. O campo magnético tem que entrar no sul desse ímã e sair no seu norte. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 9. Um fio retilíneo muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante, é colocado perpendicularmente ao plano da página no ponto P. Se o campo magnético da Terra é desprezível em relação ao produzido por essa corrente, qual o número que identifica corretamente o alinhamento da agulha magnética? Mestre e mestra, aqui a gente pode desenhar aquela circunferência concêntrica ao fio e determinar como é que é o campo magnético onde está cada um desses ímãs. Eu vou desenhar aqui assim, mais ou menos. Pronto. Se eu sei que a regra de Ampère diz, né, que com a mão direita a gente tem que colocar o dedão para fora, ó, aqui está a corrente elétrica, o dedão tem que ser para fora do quadro, né, nesse caso aí da tela, então a corrente elétrica tem que ser para fora, e se a gente girar o resto da mão, né, vai ficar uma rotação olhando para a tela, assim, no sentido anti-horário. Então aqui está a orientação dessa linha de indução magnética, né, é no sentido anti-horário quando a corrente está saindo do plano da figura. Se eu sei qual é a orientação do campo magnético, eu sei qual é a bússola que estará orientada de acordo, né? E a única bússola que está orientada de acordo, está entrando no sul e saindo no norte dessa bússola, é essa de número 2. Então está entrando no sul e saindo no norte, e nas outras sempre dá atravessadinho, tá vendo? Tá errado. Então tem que ser a de número 2. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 10. Acompanhe a leitura ali. O circuito abaixo apresenta um eletroímã, prego com um fio enrolado, ligado em série com um resistor R de proteção e um gerador. O sentido convencional da corrente elétrica e a polaridade no eletroímã são, respectivamente, ó, tá resgatando aqui a eletrodinâmica. Corrente elétrica convencional vai ser de B para A, porque vai subir no resistor aqui, vou desenhar a corrente elétrica subindo, e aí vai descer nesse... Opa!
vai descer nesse fio nessa direção, subir lá atrás, descer nessa direção, subir lá atrás, descer nessa direção, subir lá atrás, descer nesse fio, subir lá atrás, descer nesse fio e voltar para o gerador. Então, de B para A. De B para A, primeira resposta. De B para A, primeira resposta. E agora ele pergunta o sentido convencional e a polaridade no eletroímã. Agora sim, mas pega aqui, ó. Neste fio aqui, se a gente fizer a regra de Ampère, o dedão fica apontando para baixo. Bota a mão direita aí na frente da tela. Dedão apontando para baixo, abraça o fio, minha mão vai entrar deste lado do eletroímã e as linhas de campo estão entrando desse lado. Isso significa que desse lado a gente tem o sul, enquanto desse lado a gente vai ter o norte. Tudo tranquilo, mestre? Pega o primeiro ou último fio aqui e faz a regra de Ampère para ele. Se os teus dedos entrarem no meio do eletroímã desse lado, aqui é o sul. Se eles saírem, seria o norte. Então, sul em A, alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre? Vamos então à solução da questão de número 11. O campo magnético é uniforme em uma determinada região quando as linhas de campo, sempre que uma grandeza representada por linhas, mestre e mestra, forem uniformes, essas linhas são paralelas e equidistantes. Então, são paralelas e equidistantes, é a mesma coisa que no campo elétrico uniforme, só que aqui a origem do campo magnético é outra, né? São os ímãs elementares. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 12. Leia atentamente as afirmativas que seguem. O polo norte geográfico é um polo sul magnético. É, mais ou menos, né? Não exatamente, mas dá para dizer que é. Em um ímã permanente, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul, independente de estarem na parte interna ou externa. Mentira. Internamente vai do sul para o norte, externamente vai do norte para o sul. Terceiro, considerando a agulha de uma bússola, a extremidade que aponta para o norte geográfico é o polo norte magnético da bússola. Sim, porque no polo norte geográfico tem o sul magnético e o polo norte magnético da bússola aponta para o sul magnético da Terra, que é o polo norte geográfico. Então tá certo. Verdadeira a terceira. Então estão corretas apenas 1 e 3. Letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então, para a gente responder a questão de número 13. A figura representa um fio condutor perpendicular ao plano da página no centro de um círculo que contém os pontos 1, 2, 3, 4 e 5. O fio é percorrido por uma corrente que sai desse plano. A agulha de uma bússola sofre deflexão máxima. Isso aqui é o que confunde os alunos, tá bom, mestre? Mas o que é deflexão máxima? Se ela está com o norte virado para o alto da página, o que seria a deflexão máxima? Ela inverter, ela estar com o norte virado para baixo e o sul virado para o alto da página. Quando colocada no ponto, vamos fazer o seguinte, vamos determinar qual é que é a orientação do campo magnético sobre essa circunferência que contém os pontos de 1 a 5. Então, dedão no sentido da corrente elétrica, a corrente elétrica está saindo do plano da figura, então bota o dedão para fora aí da página ou da tela, e aí abraça o fio envolvendo, né? Vai ter um movimento de rotação no sentido anti-horário. Então eu sei que o campo magnético tem sentido anti-horário sobre esta linha. Agora, se eu colocar a bússola aqui, por exemplo, ó, ao colocar a bússola aqui, ela vai se orientar sul embaixo e norte para cima. No 3, sul aqui e norte para cá. No 4, sul aqui e norte para cá. No 5, ela tem a máxima deflexão, sul aqui e o norte para baixo. Então, o ponto 5 é o ponto em que vai haver a maior deflexão, por isso chama deflexão máxima. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 14. Suponha que, através de um condutor retilíneo muito longo, passe uma corrente elétrica contínua I que penetra perpendicularmente no plano da página a meio caminho entre os pontos A e B conforme a figura. Então aqui está a corrente elétrica que está entrando no plano da figura. O diagrama que representa os vetores campo magnético de indução B nos pontos A e B é: mestre e mestra, a mesma história, a gente vai desenhar uma circunferência concêntrica a esse fio, passando pelos pontos A e B e desenhar nesses pontos A e B como é que é a orientação do campo magnético. Vamos lembrar que se a corrente elétrica está entrando, bota o dedão virado para dentro da página, envolvendo o resto dos dedos ao redor do fio, a gente gera um movimento em sentido horário. Então o campo magnético aqui é horário. Se o campo magnético nessa figura é horário, nos pontos A e B eu terei campos magnéticos que são no ponto B para baixo e no ponto A para cima. Então, no ponto A para cima e no ponto B para baixo, alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra?
Bora então resolver a questão de número 15. Considere as seguintes afirmações. Um pedaço de ferro comum se transforma em um ímã pela orientação dos seus ímãs elementares constituídos pelos seus átomos. Verdadeiro. O campo magnético de um solenoide pode ficar mais intenso com a introdução de uma substância ferromagnética no seu interior. Verdadeiro, mestre e mestra. Com uma substância ferromagnética no seu interior, a gente vai ter, além do eletroímã, o ímã temporário gerado pela substância ferromagnética. 3. Nas substâncias ferromagnéticas, por efeito de um campo magnético externo, ocorre um alto grau de alinhamento dos seus ímãs elementares. Verdadeiro também, aqui a gente está gerando o ímã temporário, magnetizando a substância ferromagnética. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então fica a alternativa, a letra E, estão todas corretas. Bora responder a questão de número 16. Considere as seguintes afirmações. A passagem de uma corrente elétrica por um fio cria ao seu redor um campo magnético apenas se a corrente varia no tempo? Não, mestre e mestra, a corrente constante vai gerar um campo também que não varia no tempo em todos os pontos. Segunda, uma partícula carregada que se propaga no vácuo cria ao seu redor um campo magnético. Verdadeiro, cargas também geram em torno do seu movimento um campo magnético. 3. As linhas de indução associadas ao campo magnético criado por uma corrente elétrica num condutor retilíneo são circunferências concêntricas ao fio. Verdadeiro. Campo magnético de uma corrente elétrica no condutor retilíneo são circunferências concêntricas. Verdadeiro. Então, estão corretas 2 e 3. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 17. A figura abaixo apresenta um fio metálico paralelo ao plano da página, conduzindo uma corrente elétrica de intensidade I para a direita, né? O campo magnético produzido pela corrente I pode ser representado por linhas de indução. A linha de indução que passa pelo ponto A tem como representação gráfica o símbolo... Peraí, mestre e mestre. Se a corrente elétrica aponta para a direita, coloca o dedão da mão direita para a direita e aí abraça o fio, tua mão vai entrar embaixo do fio e sair em cima. Então, entra embaixo do fio, o campo magnético se representa assim, e sai em cima do fio. Então, no ponto A, é entrando. Letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 18. Um eletroímã é composto por um fio condutor em forma de solenoide ou bobina e de um núcleo metálico. Com a passagem da corrente pelo fio, cria-se um campo magnético no interior do solenoide, sendo este campo fortemente intensificado pelo núcleo de ferro, né? Substância ferromagnética. Ferro, níquel ou cobalto, né? Só apareceu o ferro aqui. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 19. A figura a seguir representa uma bobina de muitas espiras, um solenoide, na qual passa uma corrente elétrica de intensidade I constante. Em relação ao campo magnético produzido pela corrente, pode-se concluir que, na região do ponto C, existe um polo sul. Vamos ver, mestre e mestre, ó. A corrente elétrica está subindo lá por trás aqui, ó, e descendo pela frente. Como a corrente elétrica está descendo pela frente, vamos fazer a regra de Ampère aqui. Ao fazer a regra de Ampère neste fio aqui, ó, dedão para baixo no sentido da corrente elétrica e abraça o fio. Teus dedos entram nessa região aqui e saem pelo meio deste lado aqui, ó, do lado direito, onde está o ponto C. Então, no ponto C, a gente tem um polo norte. Consequentemente, no ponto A, a gente terá um polo sul e as linhas entrarão deste lado aqui. Se a gente confirmar por essa corrente elétrica saindo, ó, dedão no sentido da corrente elétrica, abraçando o fio, os teus dedos entram por esse lado solenoide, então está correto. No ponto D, exterior e próximo à bobina, o campo assume intensidade máxima. Não, no ponto D, a intensidade é praticamente nula, né? Então, errada essa aqui também. No ponto B, interior da bobina, o campo assume intensidade máxima. Verdadeiro. No interior da bobina, o campo magnético é o máximo. Na região do ponto A, o campo é nulo. Não existe campo no interior da bobina. Claro que existe, né? Isto é um eletroímã. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 20. Uma corrente constante I passa em cada um dos 3 fios retilíneos longos situados nos vértices de um triângulo equilátero. Os fios são normais, vou botar um R aqui, né? Acho que é normais em relação ao plano que contém o triângulo, conforme mostra a figura. Desconsiderando o campo magnético terrestre, a orientação de uma bússola colocada no ponto P é... Mestre e mestra, quando ele quer a orientação da bússola colocada em ponto, a gente tem que saber como que é o campo magnético neste ponto, o resultante. Como eu tenho 3 fios, eu tenho que desenhar o campo magnético resultante desses 3 fios. Então, eu vou começar colocando o nome nos fios para não me perder. Este é o fio 1, este é o fio 2
e este é o fio 3. Tem dois métodos de desenho do campo magnético para cada fio neste ponto. O primeiro método é o que a gente estava vendo até agora, que é desenhar uma circunferência concêntrica ao fio. Eu vou desenhar essa circunferência concêntrica ao fio. Aqui está o fio 1, desenhando a circunferência concêntrica, que passa pelo ponto P. Aí nesse ponto P a gente desenha uma reta tangente, né? Um vetor campo magnético tangente. Então neste ponto aqui eu desenharia o campo magnético, será que subindo ou descendo? É só olhar se a corrente elétrica está entrando, dedão no sentido da corrente elétrica com a mão direita, aí eu envolver o fio, a gente gera um sentido horário aqui, né, mestre? Então o campo magnético aqui seria tangente e ir para baixo, ó. Aqui estaria o campo magnético gerado pelo fio 1. Então eu vou escrever aqui, ó, este aqui é o B1. Como é que a gente desenha o B2? Agora eu vou te ensinar outro jeito, tá, mestre? Outro método para desenhar o campo magnético. O que tu vai fazer? Tu vai desenhar uma linha que vai do fio até o ponto. Então eu vou desenhar aqui essa linha pontilhadinha, ó, vai do fio até o ponto. Aqui, ó, desenhei. E em relação a esta linha, temos que fazer um campo magnético que seja perpendicular. É tangente à circunferência ou perpendicular ao raio. Se eu tivesse desenhado aqui também, olha só como dá certinho, ó. Eu desenhei perpendicular, eu desenhei o raio dessa circunferência anterior e o campo magnético é perpendicular a ela. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá olhando o cursor do mousezinho ali? Então, se eu quero desenhar um campo magnético a partir dessa linha aqui, tem que ser perpendicular, então ele vai ser horizontal. Basta que a gente saiba se é horizontal para a direita ou horizontal para a esquerda. Então a gente vai colocar o dedão da corrente elétrica aqui, ó, mestre, vai abraçar o fio e ao abraçar o fio a gente faz... Opa, não quero essa ferramenta. A gente vai fazer isso aqui, ó. Dedão no sentido da corrente elétrica, bota o dedão aí saindo da tela e abraça o fio. Olha como o movimento é o da seta que eu falei. Então naquele ponto do meio a gente vai fazer um campo magnético no mesmo sentido dessa circunferência. Aqui está o campo magnético que eu chamo de B2. Tudo tranquilo, mestre? Poderia ter feito a circunferência? Poderia. A partir daqui tu escolhe o método que tu quer usar para fazer o próximo campo magnético. Como este é o que a gente menos usa, eu vou fazer mais uma vez. Vou desenhar uma reta que una, né, o ponto até o fio. Aí eu vou desenhar a orientação do campo magnético aqui, fazendo a regra de Ampère. A corrente elétrica está entrando, né, mestre? Então, entrando, dedão no sentido da corrente elétrica, quando tu abraçar o fio, vai fazer um movimento nesse sentido aqui, ó. Dedão no sentido da corrente elétrica, abraça o fio. Quer dizer que neste ponto, o campo magnético, ele tem que ser nessa orientação que eu estou fazendo aqui, tá bom, mestre? Nessa diagonal. Mas vai ser para cima ou para baixo? Em função dessa linha aqui, ele vai ser para cima. Então, vamos desenhar o campo magnético aqui, ó, para cima e perpendicular a esta linha que eu desenhei. Aqui está o perpendicular, tá bom, mestre? Aqui está o ângulo de 90 graus. Agora, este campo magnético é o campo magnético devido ao fio 3, B1, B2 e B3. Para onde aponta o campo magnético resultante, mestre? O campo magnético resultante ele tem que apontar para a direita. Por que ele vai apontar para a direita? Porque eu tenho o campo 3 e o campo 1, que teria uma resultante para a direita, e tenho o campo 2, que também é para a direita. Quer dizer que naquele ponto P, o campo magnético resultante é horizontal e para a direita. Se esse aqui fosse ponto P, né? Este é o BR, né? O campo magnético ponto P. Se aqui eu tivesse o ponto P, aqui seria o campo magnético resultante, o BR. Como é que fica uma bússola orientada nesse lugar aqui? Desenhando uma bússola, ela vai ficar orientada assim, ó. O campo magnético tem que entrar no sul dela e sair no norte. Por fim, letra C, mestre. Entra no sul à esquerda e sai no norte à direita. Tudo tranquilo, mestre? A gente se vê então na próxima lista.